Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é sempre o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o deputado federal General Pazuello, do PL. Boa noite, deputado. Prazer recebê-lo. Obrigado, irmão. Boa noite. Estamos juntos. Espero que a gente possa conversar sobre tudo que tem que ser colocado em panos limpos. Vamos conversar sobre tudo. Colocar as ideias em ordem. Estamos juntos. É um prazer recebê-lo nessa noite, general. Eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta bem genérica, bem ampla, bem aberta, sobre a sua análise sobre o momento atual do Brasil. Pela primeira vez, houve uma queda brusca na aprovação do presidente Lula, chegou a 24% e tal, coisa que não havia acontecido nem nos mandatos anteriores. A desaprovação, nem no mensalão, né? A desaprovação já supera a aprovação. Eu queria saber o seguinte: qual é a sua análise sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil e a que o senhor atribui essa queda que se deu agora? Obviamente que tem alguns fatores como a questão do PIX, enfim, a questão da inflação dos alimentos, mas qual é a sua leitura sobre isso, tudo que está acontecendo? Meu amigo, fica claro que quando você toma uma decisão errada, é uma questão de tempo para o resultado ser errado. O governo vem errando desde o primeiro dia. Ele errou quando ele tentou transformar aquelas ações de vândalos no 8 de janeiro em golpe. Ele errou quando ele escondeu as imagens das câmeras. Ele sumiu com as imagens. O governo federal sumiu com as imagens das câmeras. Ele errou quando na CPI do 8 de janeiro ele conseguiu colocar ali dentro uma maioria de pessoas que impediu que se mostrasse a realidade do que aconteceu. Mas o 8 de janeiro não está sendo investigado pela Justiça, general? Ele errou pelo Supremo Tribunal Federal? Eu estou te colocando dos erros dele para mim. Sim. Ele errou quando ele tomou a decisão de gastar mais do que deveria, do que arrecada-se. Ele erra em aumentar os impostos para garantir uma arrecadação, para aumentar suas próprias despesas. Ele erra quando ele ainda acha que o Estado precisa ser inflado, inchado. Ele erra quando ele se alia a governos ditatoriais, a países completamente fora da linha que o Brasil é, sua linha ocidental. No caso de Maduro, o governo não está apoiando a posição, tanto que rompeu a relação com o Maduro. O senhor está se referindo exatamente a que país? Eu estou falando... Estou falando porque aqui teve uma eleição agora do Maduro e que houve até um distanciamento do governo brasileiro com Maduro. Distanciamento de uma relação próxima. Continua a relação. Mas como a eleição ficou claro que não havia prova da vitória de Maduro, que as atas não apareceram... O governo não reconheceu, mas o PT reconhece... encaminha a embaixadora para representar o país. Não é bem assim. Esse rompimento que você está colocando aí, eu acho que não é bem assim. É um grau de afastamento, mas o Brasil não mandou representante para a posse de Maduro. Mandou, sim, senhor. Não, o partido mandou, mas não foi embaixador. Mas não foi uma figura de expressão. O embaixador não é o embaixador, é o embaixador brasileiro, a embaixadora. Ela foi representando o governo brasileiro. Então, o governo uma atitude mais protocolar, né? Negativo. O governo teve representação diplomática na posse do Maduro. Sim. O PT, que é o governo, e o MST, que é braço do governo, estava lá. Então, calma lá. Então, as alianças dele com o Irã, que permitiu navios iranianos atracarem no Rio de Janeiro, as alianças dele com essa linha como um todo, na minha visão, por favor, você fez uma pergunta, eu quero te dar a resposta que eu quero te pedir para me deixar responder. Não, com certeza. Então vamos lá. Diplomacia externa, toda errada. Economia, toda errada. Comunicação, toda errada. Resposta no Rio Grande do Sul, toda errada.
Relação dela, do governo, com o 8 de janeiro, tudo errado, tentando conduzir a coisa toda errada. É preciso compreender falas do presidente da República hoje. Eu nunca vou falar mal da pessoa do presidente da República, porque é uma instituição que tem que ser respeitada. Sim. Mais de 400 mil homens e mulheres fazem continência para a instituição presidente da República. Jamais vou xingá-lo ou falar com palavras erradas. Então, falas do presidente da República levam a distorções na visão da confiabilidade do nosso país. Perde a confiabilidade, perde os investimentos, perde os recursos estrangeiros, os juros vão a números incalculáveis, a compreensão de que nós não podemos mais brincar com a economia, como já se brincou antes, é uma das grandes causas, para mim, do que está acontecendo no país. O senhor quer dizer que, na verdade, a vida das pessoas, a economia significa, de certa medida, interferência na vida das pessoas, porque a economia é pela economia que se tem, digamos, variações no preço dos alimentos, ou seja, são fatores econômicos que, de certa maneira, impactam o dia a dia das pessoas, que levam as pessoas a, digamos, a ter uma avaliação negativa, ou seja, a vida real é impactada pela economia. É o grande ponto de qualquer governo. Você pode ter erros, mas não na economia. Você pode ter vários erros, mas se a alimentação, o transporte, os custos básicos da moradia, da saúde da pessoa tiver ok, o país está equilibrado. Agora, você somar só erro, cara, e o alinhamento dele, e o desalinhamento, que é pior do que o alinhamento, com o Estado de Israel. E a posição declarada, clara, em apoio ao grupo terrorista Hamas, como ação legítima. Até onde isso vai chegar? Até onde nós vamos continuar alinhados com ideologias que não têm nada a ver com o nosso povo? Nós não somos comunistas, nós não somos socialistas comunistas, nós somos brasileiros conservadores no modelo conservador brasileiro, que é normal. General. Nós não somos conservadores quaker americano, nós somos conservadores normais, que queremos uma vida tranquila, uma família arrumada, a não interferência com nossas escolas, nossas famílias, nossas crianças. Nós queremos ter liberdade, nós não queremos ser censurados, nós queremos um Estado pequeno, nós queremos uma economia livre das amarras, com poucos impostos. Isso, para mim, é o conservadorismo brasileiro. Nós não queremos o aborto liberado da forma descarada. Nós queremos o aborto nas leis que já são claras com relação ao aborto. Mas isso é o que ocorre no Brasil, não tem? Não, mas não é a visão do governo, cara. Mas não há nenhuma proposta do governo para liberar o aborto. Olha as propostas que vêm no desenho. Oficial do governo não, pode ter eventualmente de um outro deputado. Concordo. Eu concordo, mas é alinhado com o governo. Sim. Então, o alinhamento do governo nessas posições fazem com que o povo brasileiro não confie mais nesse governo. Para mim, essa é a realidade. De 8 de janeiro, quer dizer, na verdade, o senhor falou ainda há pouco de 8 de janeiro, dizendo que, enfim, há um erro do governo em encarar isso como golpe. Na verdade, foi uma baderna. Na verdade, o senhor acha que realmente foi só baderna? Quer dizer, a invasão do Palácio do Planalto. Vamos dividir isso aí. Não, vamos conversar. O que tu acha? Tu acha realmente que aquilo tem cara de golpe? Não, repare bem, quer dizer, ultrapassou todos os limites. Vou perguntar de novo. Tu acha que aquilo tem cara de golpe? Não, não sou eu que vou responder. Aquilo ultrapassou... Me ajuda nessa resposta. Que a resposta tem que ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, tem que ser dada pela Justiça, discordo, tem que ser dada pelas autoridades, pelo povo brasileiro. Pelas autoridades que estão analisando a fundo e que têm elementos objetivos para ter uma conclusão dessa. O que houve foi uma coisa exacerbada. Olha só. Quando você quebra patrimônio público. É a 10ª vez que se quebra. Sim, deixa eu falar uma coisa para você. Mas não daquela maneira. Aquela maneira? Não daquela maneira. Não com aquela gravidade. Qual é a realidade daquilo ali? Qual é a realidade daquilo ali? Qual é a dúvida que houve uma grande insatisfação com a forma como foi conduzido o processo eleitoral brasileiro? Qual é a tua dúvida? Essa dúvida não existe. Pode ser dúvida de urna? Esquece urna. Esquece o assunto urna para lá, para com essa porra. Vamos falar da parcialidade do processo. Que parcialidade é essa que o senhor quer se referir? A parcialidade são as censuras de redes sociais, são as censuras em cima do processo eleitoral de um lado só. Porque houve até agora, recentemente, uma
uma informação decorrente de uma investigação Toda essa... de que a Polícia Rodoviária Federal teria feito blitz em áreas em que o presidente Lula teria votação para atrapalhar a votação do presidente Lula. Ou seja, há informação de lado a lado. Toda essa falta de transparência do que realmente aconteceu causa o desconforto e causa uma reação. Uma reação nacional. Havia uma reação nacional. Grande. De grande parte. Se você mas chegar que não justifica o que aconteceu. É claro que nada justifica quebrar, cara. Nada justifica agredir os símbolos nacionais. Sim, exatamente. Patrimônio, símbolos nacionais. Nada justifica. O Supremo, e todos a que Presidência quebraram, da República. todos que depredaram, todos que fizeram erros nessa linha, precisam ser punidos no tamanho da pena compatível a isso. É inacreditável qualquer brasileiro se submeter à ideia de que aquilo, desarmados, pessoas desarmadas, sem dar um tiro, sem ferir ninguém, estavam dando um golpe num país como o Brasil. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Eu quero saber o seguinte sobre a anistia. Mas a gente vai falar sobre isso logo após o intervalo. Se o Congresso vota ou não vota, se há compromisso com o presidente Hugo Mota de levar à frente essa pauta ou não. Enfim, falamos daqui a pouco. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o general Pazuello, deputado federal do PL do Rio de Janeiro. General, falávamos no bloco anterior, e vamos continuar falando um pouco de 8 de janeiro. O senhor falou, não foi golpe, foi baderna e tal. Mas por trás do que aconteceu, não havia toda uma preparação, foi encontrado minuta de intervenção, de golpe. Deixa eu te dizer. Um general, inclusive, está preso, que é o general Braga Neto, está preso até hoje, porque estava, segundo a justiça, envolvido nessa arquitetura do que pode se chamar golpe. Uma prisão que tem que ser questionada, porque um oficial como o general Braga Neto, ele só pode ser preso se for em flagrante. Ele pode sofrer um processo e, se condenado, ser preso. Sim. Prendido preventivamente, após a Polícia Federal ter concluído... Diz que ele estaria obstruindo as investigações. Pois é, olha só, mas as investigações já tinham acabado. Como é que ele vai interferir numa investigação que já acabou e já foi entregue com o indiciamento de todos? É preciso entender como uma pessoa pode interferir numa investigação que já acabou, que já foi entregue pela Polícia Federal com o indiciamento das pessoas. Se ele interferiu, ele vai responder isso no processo. Mas a não pergunta que eu faço é o seguinte... Não, estou só respondendo esse ponto. Não, só queria juntar os dois pontos. Houve toda a movimentação, que o senhor disse que não estava, que não era golpe, mas isso. Por trás disso se encontrou toda uma conspiração com documentos. Uma coisa não está associada à outra, general? Esse argumento é um argumento que querem nos enfiar. Minutas. Querem dizer que discussões sobre o que fazer desaguaram num golpe no 8 de janeiro. Olha só, quem do 8 de janeiro que estava nas manifestações, como é que essa galera tem alguma ligação com discussões de meses antes? Olha só, são atos completamente isolados, na minha visão. É disso que eu estou tentando falar. Sim. Querer dizer que o 8 de janeiro é a conclusão da tentativa do golpe, do ato que foi planejado não sei aonde, desculpa, é forçar a barra. Discussões sobre o que fazer, desde que não feitas, na minha visão, não são crimes. Na minha visão, deixa a justiça definir. Agora, as ações, os atos das pessoas completamente já transtornadas com tudo que elas assistiram ao longo do ano de 22, porque esse é o transtorno, a insatisfação, a reação delas, a explosão delas dirigidas aos prédios e não às pessoas, porque foram dirigidas aos prédios, não prenderam ninguém, elas não capturaram o poder executivo, o judiciário ou o legislativo. Era um domingo. Acorda, cara. Vamos acordar, hein? A ação
foi dirigido aos prédios. Que golpe é dirigido a prédio? General, o senhor acha Sem que tem... ser as pessoas Sim. que comandam o golpe, ele não é no prédio. O golpe tem que ser em cima das pessoas. Que golpe, cara? O senhor acha que há clima de se votar uma anistia efetiva? Há todo o porque clima. É necessário pacificar o nosso país. O deputado Hugo Mota Brother, teria assumido um compromisso com o PL o de colocar compromisso em não é do votação. Hugo Mota, não é com o PL, o compromisso dele é com a consciência dele. Vamos parar com essa história de acordo político. Isso é a consciência da pessoa. Ele jamais faria um acordo contra a sua própria consciência. Mas até agora não se anunciou Olha essa só, votação olha ainda. só, Quer claro dizer, que não. fala-se muito, e tal, mas isso não está colocado objetivamente A ainda. construção do ambiente para você votar a anistia ao 8 de janeiro, que não é anistia ao presidente da República. Não, está se falando de 8 de janeiro. A anistia ao 8 de janeiro, ela é uma construção. Ela começa com o ambiente para isso. É preciso colocar dessa forma clara. Não se dá golpe contra prédios. Se dá golpe contra pessoas, contra o poder constituído, que é a pessoa. Olha só. Ponto sobre isso. É um ponto. Não podemos continuar com essa dúvida. Não existe golpe no mundo contra prédios. Porque o governo é onde está a pessoa, não está onde está o prédio. Vamos falar agora então do ex-presidente Bolsonaro. O senhor acha que há como reverter a inegibilidade do presidente Bolsonaro decretada pela Justiça? Ou seja, eu vou te responder de uma maneira, Bolsonaro ser candidato em 2026? Eu vou te responder de uma maneira muito clara. E se ele não puder ser candidato, quem é o seu candidato à presidência Não existe democracia com impedimento de concorrer à oposição. Democracia de um lado pode só, concorrer, mas a nossa oposição, o líder Tarcísio da oposição, pode ser candidato, o líder da nossa oposição chama-se Jair Bolsonaro, é o líder da oposição, é o principal líder da oposição. Não existe democracia onde se impede o principal líder da oposição. Deixe concorrer, vamos pacificar o nosso país. Eu conversei com o Hugo Mota quando ele era candidato. Falei, Hugo, abre as sessões do Congresso dizendo, está aberta a sessão número tal, tal, tal. Senhores, senhoras, precisamos pacificar o nosso país. E aí começa a tratar as coisas. Todos que presidem sessões da Câmara e no Senado deveriam começar desta forma. Porque é disso que o país precisa. O país precisa olhar para os outros brasileiros como irmãos e não como oponentes e inimigos. Essas divisões causadas pela ideologia que está no governo de novo, ideologia chamando de raça. Você viu quando era mais jovem que raça já tinha acabado. Não se podia mais falar em raça. Hoje você tem que declarar a sua raça. Nós temos raças diferentes. O sangue é igual, a nossa raça é a raça humana. General, somos todos iguais. General, o senhor está atribuindo a um lado só. O senhor não acha que o radicalismo é dos dois lados, general? É óbvio que nós temos exemplos de radicalismo de todos os lados. A pacificação, atribuir só a um lado não corresponde à verdade. A pacificação, ela é para todos os lados. Sim. Como a anistia foi para todos os lados do nosso país. A pacificação é para todos os lados. A anistia faz parte da pacificação. Precisamos parar de lutar, de agir como inimigos altos contra baixos, brancos contra pretos, nordestinos como sulistas, ricos contra pobres, direita versus esquerda. Isso é uma babaquice sem fim. O grande ativo do nosso país é justamente a nossa miscigenação, a nossa forma de não nos separarmos. Não vão nos separar. Nós vamos pacificar o nosso país. E as ações começam com a anistia a quem está sendo preso de forma política, querendo dizer que estavam dando um golpe político contra um prédio. General, isso tem que acabar. Em caso da não reversão da inegibilidade de Jair Bolsonaro, quem seria um bom nome do PL para representar a direita na disputa de 26? Olha, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro. Você sabe de todos. Você sabe de todos. Da sua preferência, quem seria? Eu não tenho preferência. A preferência chama-se Jair Bolsonaro. Não, mas a segunda preferência. Jair Bolsonaro é a segunda preferência. Terceira, quarta. Ele tem que poder
poder optar. Ele que tem que não querer optar. Michele Bolsonaro é um bom nome Todos também? são muitos bons nomes. Eu concordo com todos esses nomes. Acho que todos os governadores que são conservadores e aliados conosco são bons nomes também. E essa construção, ela vai ser feita breve. Eu acho que até julho, agosto desse ano, nós temos que estar com alinhamento para 2026. Eu acho, general, quer dizer, diferentemente de outras eleições, digamos, do quadro de anos anteriores, eu estou vendo 2026 com uma certa divisão entre os líderes da direita. Digamos, tem o Caiado, que quer ser candidato independentemente da aprovação de Bolsonaro, tem Pablo Marçal, ou seja, há um pouco, há uma tese, que eu não sei se o senhor concorda, que Bolsonaro, digamos, não comanda mais integralmente a direita. Que a direita hoje tem outras lideranças. Com certeza. Eu citei aqui alguns exemplos. A direita é muito maior do que o ele bolsonarismo. já não tem o controle absoluto como tinha, mas há anos atrás só tinha ele. Não tinha ninguém mais com condições de disputar essa eleição. Ele tinha quase que, enfim, quando se falava em direita, Jair Bolsonaro. Hoje se fala em direita, se fala em Caiado, se fala em Zema, é ótimo, né? se fala em Pablo Marçal, ou seja... O que é ótimo. Ele perdeu o controle da direita? Eu acho que não, eu acho que é o contrário. Eu acho que de maneira muito inteligente, ele sabe, ele compreende que a direita, que é o conservadorismo, que as posições do nosso país alinhadas na centro-direita são muito maiores do que o bolsonarismo, do que ele. Isso é muito maior. Ele faz parte desse processo como um todo. Sim. Na minha visão, ele é o líder com maior, digamos, aclamação e capacidade de derrotar o atual presidente da República ou quem for indicado. Essa análise, ela precisa ser simplória. E é muito maior o espectro nacional e, graças ao Bolsonaro, graças à consolidação da ideia da direita, que eu acho que esse é o grande ativo que o presidente teve nos 4 anos dele. Ele conseguiu criar o ambiente, a sensação nacional de que não, olha só, não é ser fascista ser conservador. Porque esse é o argumento da esquerda. O argumento da esquerda é que você dizer conservadores, direita, fascistas. Olha só, essa pecha não cola na gente. Nós não queremos fascismo, nós não queremos extrema-direita. Que extrema-direita, porra? Fala sério. Que babaquice falar isso. Nós somos pessoas totalmente alinhadas com a democracia, totalmente alinhadas com a coisa correta, não a corrupção, liberalismo, poucos impostos. Isso é ser fascista? Fala sério. Vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Hoje recebendo aqui o deputado federal General Pazuello. Voltamos aqui com o Jogo do Poder recebendo o General Pazuello, deputado federal do PL. General, segurança pública, o senhor teve uma participação grande no enfrentamento da segurança pública no Rio de Janeiro, o senhor é do Rio de Janeiro, obviamente conhece a questão em loco, e nós estamos vivendo dias difíceis, né, na segurança pública. Barricadas tomam conta de vários bairros, não só comunidades, bairros estão sendo ocupados, enfim, e dominados, e a polícia é impedida de entrar por conta de barricadas. Nós temos também situações absolutamente inaceitáveis. Por exemplo, semana passada, grupos armados invadiram a delegacia lá de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, para tentar resgatar 60 DP, para tentar resgatar um líder de uma facção criminosa que estava lá. Ou seja, com toda a sua experiência nesse enfrentamento, com a tua própria formação de general do Exército, o que o senhor pode dizer, que tipo de esperança, que tipo de palavra o senhor pode trazer ao morador do Rio de Janeiro sobre essa situação que é desesperadora, general? Bem, eu vou te pedir permissão para falar um pouco mais sobre isso. Não vou te dar uma resposta objetiva, como as pessoas gostam, porque eu preciso explicar um pouco sobre a essência da segurança, se você permitir. Pois não? Então, desde Adão e Eva, né, desde sempre, que as pessoas se unem em famílias, clãs, tribos, grupos, pela segurança, não pela economia, não pela cultura, não pela educação, não por nada.
nego se une pela segurança. Porque cria ali um núcleo que se defende de ataques de outras famílias, outras tribos, animais. A origem, a motivação original para unir as pessoas em grupos é a segurança. E as pessoas esquecem isso. Se você não compreender que o cerne de todo esse processo é a segurança, e se esse cerne ruir, vai esfacelar tudo aquilo que está em volta. Então, pergunto, como um líder, um governante, municipal, estadual ou federal, como uma associação, qualquer coisa, uma empresa que não pense em segurança, é obrigação pela lei, é dever do Estado e responsabilidade de todos os brasileiros. Está escrito na Constituição brasileira. Como um prefeito, ou um subprefeito, ou um distrital, ou o que seja, ele pode se achar no direito, esse assunto não me pertence, eu não trato de segurança, isso é responsabilidade do fulano. Você não acha que isso mudou? Hoje os prefeitos estão tratando, o Eduardo Paes está criando aí a Força Municipal de Segurança. Tem que mudar, está mudando, porque caíram na real. Se mudou, é porque caiu na real. Quem não estiver com isso na primeira página do dia dele, vai perder o cargo. Porque o assunto segurança pública será o assunto da década. Nós chegamos num ponto que não podemos abrir mão de tratar isso de frente. E eu gostaria de colocar mais um ponto. Se o cerne é a segurança pública, de todas as outras ações de educação, saúde, transporte, etc., cultura, saneamento, tudo. Se o cerne é a segurança pública, eu te digo que esse cerne é composto pela ação policial, pela lei e o processo penal correto e pelo sistema prisional que consiga fazer cumprir. Esse mimimi que não pode falar da polícia, do processo com as leis duras e corretas na medida certa e as prisões para botar a pessoa cumprindo as penas da maneira correta, não pode falar, porque isso é feio. É muito bonito falar de cultura. É muito maravilhoso falar de educação. Claro que é. Não existe cultura sem segurança. Não existe educação sem segurança. Não existe saúde sem segurança. Então, nós precisamos fazer com que os nossos governantes, todos eles, em todos os níveis, compreendam e assumam a responsabilidade com a base ao cerne do que faz a sociedade estar reunida, que é a segurança pública. Todos têm que estar tratando disso. Como funciona? A sociedade evolui. A sociedade evolui muito e já evoluiu. Com ela, evolui, obviamente, a polícia. Olha para a polícia de hoje e a polícia da nossa juventude. É uma outra polícia. Sim. Mais capacitada, com os testes, com o acesso, com o fardamento, o equipamento, as viaturas, o armamento, os drones, as visões optrônicas, tudo funcionando. Mas apesar disso, parece que está perdendo a guerra, general. É por quê? Porque junto com a evolução da sociedade, que vem a polícia junto, a criminalidade também evolui na mesma velocidade. Então, o crime organizado é cada vez mais organizado. Ele começa a usar todos os meios da evolução para ele. Os meios digitais, comunicação, logística, armamento, munição, etc, etc, etc. Operações psicológicas. É preciso entender que essa evolução ela é automática. O que não evolui automaticamente? As leis. O processo não evolui automaticamente.
As leis precisam evoluir na mesma velocidade que a sociedade evolui, que o crime evolui. Nós estamos com leis de 40, 60 anos atrás, querendo fazer frente a crimes que evoluíram para 2025. É preciso entender do cerne. Ação policial, leis adequadas, processo penal, justiça e cadeia para General, cumprir. se o senhor estivesse no comando da segurança pública do Rio, o senhor faria alguma coisa que não está sendo feita hoje? Olha, eu não vou estar no comando da segurança pública. Não, mas hipoteticamente. Não, mas eu vou colocar para você. Não vou estar. Eu sou um assessor de primeira linha do governador, eu converso com ele, me disponho a estar o tempo todo junto se ele precisar, e às vezes que precisou eu estava lá com ele para conversar e dar minhas sugestões. E eu posso te afiançar, não existe resposta de segurança pública que não seja multifacetada, interagências. Hoje, para combater a criminalidade, você precisa estar numa ação coordenada. E não apenas a polícia, a inteligência, etc, etc. A ação tem que ser coordenada. Isso é estratégia. O governador está ciente disso, pensa sobre isso e caminha nessa evolução. A estratégia, ela precisa estar com todas as agências e instituições ali dentro para que se planeje a ação rápida, direcionada em cima daquele input que chega. Se é uma denúncia, se é uma operação com um desdobramento, se é uma... etc. Se é uma investigação... O senhor defende a redução da maioridade penal? Não, eu defendo novos critérios para internação. Os critérios têm que ser claros, não podem ser vagos. O juiz, quando vai determinar uma internação, ele não pode não estar baseado em critérios claros. O que é gravidade? O senhor defende mudanças na legislação penal, digamos, o agravamento da pena para quem é encontrado com fuzil, coisas do tipo? Vou colocar para você. As nossas leis são muito boas. Os ajustes são necessários pela evolução. Nós já temos leis para tudo. Mas precisam pequenos ajustes, que é onde a brecha é usada. O senhor tem aqui algum exemplo? Não? Te dou vários exemplos. Por exemplo? Mas, primeiro eu vou te explicar por que eu tenho exemplo. Senão você não vai entender. Vai parecer que eu sou um especialista na lei. Eu não sou advogado, não sou juiz, não sou desembargador, mas eu me fiz uso dessas cabeças. Nós estamos há 1 ano e meio trabalhando juntos com desembargadores, juízes, procuradores, promotores, defensores, advogados criminalistas, academia, executivo na área de segurança, sociedade civil, que juntos estudaram todo o processo. Já conhecem o processo, não precisa estudar. Eles sabem quais são as brechas. E eles se propuseram em propor como fechar essas brechas. Isso que é importante. Essas propostas foram discutidas em vários momentos, em temas, e fevereiro, março do ano passado, chegaram na Câmara e já foram apresentadas. São algo em torno de 56 pautas que estão reunidos em 16 ou 17 projetos de lei. Talvez não 16, 14, número exato não tem. 15 projetos de lei. Esses projetos de lei já estão caminhando e são de conhecimento das presidências e há, digamos, a intenção de se discutir esses processos. Pois não, eu vou ter que fazer um intervalo, a gente pode continuar esse tema no último bloco, mas eu vou rapidamente fazer o intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje recebendo aqui o general Eduardo Pazuello, que é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Nós voltamos com o Jogo do Poder, estamos no último bloco, recebendo aqui o general Pazuello, acho que daria mais um outro programa, vários assuntos aqui não foram abordados, temos apenas 4 minutos, general. Eu queria que o senhor citasse assim, 2 exemplos de leis que estão sendo propostas, de mudanças objetivas e significativas que podem contribuir para a redução da violência, o enfrentamento do crime organizado. E a outra questão, queria saber um pouco da sua opinião a respeito da sucessão no Rio de Janeiro.
qual é o nome que, na sua avaliação, avançou mais para conquistar o apoio do bolsonarismo no Rio de Janeiro, do qual o senhor é um representante expressivo desse movimento? Vamos lá. Um exemplo de lei. Você sabe que existe a progressão do regime. Sim. De um sexto a um terço da pena você pode progredir. Os critérios para essa progressão são vagos. E com isso, muita gente que não deveria ter o direito, progride. Sim. Na hora que você coloca os critérios corretos para a progressão do regime, você não muda a lei. Todos terão direito à progressão do regime, desde que Cumpram determinados cumpram requisitos. os critérios que estão ali. Sim. Vírgula, cumulativamente. Ponto. Qual o outro exemplo? Um outro exemplo é, por exemplo, tornar autônomo os crimes, a condenação de crimes de tráfico de drogas e posse de armas. Hoje, quando você consegue prender um criminoso, um traficante que atirou na polícia, feriu o policial, pode ter ferido um cidadão da favela, da comunidade que está lá dentro, pode ter atingido. E o cara se entrega, ele é condenado ao tráfico de drogas, com o agravante da posse de armas, e dá menos de 8 anos. E sai no semiaberto. E progride e acaba. Está na rua antes do policial. Na hora que você bota a pena autônoma, você soma as duas penas. Vai para 12 e o cara vai direto para o fechado. General, agora vamos falar um pouco, o programa está terminando. É só um exemplo. São 2 exemplos. Dezenas. Sucessão estadual. Qual é o nome? O governador Cláudio Castro está cumprindo o seu último mandato. Em 2026 teremos eleição. Qual é a sua avaliação e qual é o nome que o senhor acha que está despontando como um nome que deve receber o apoio do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não falo pelo grupo do presidente. Eu não falo pelo PL e eu vou fazer aqui um corte no que a gente vê hoje. Mas qual é o nome da sua preferência? Eu vou fazer um corte do que eu vejo hoje. O partido hoje, PL, se posiciona apoiando a candidatura hoje do Bacelar. Nós temos outros nomes que vêm juntos. O Washington Reis vem, vai compor com o Bacelar. Mas ele está inelegível. Está inelegível, ele virá? É. Como é que vai ficar o Pampulha nessa discussão, já que ele Ele do deve governo? assumir o cargo de governador com a saída de Cláudio Castro para disputar o Senado. Queria dizer para vocês o seguinte, eu não consigo hoje marcar um ponto para você. Eu vou estar fazendo campanha para quem o Partido Liberal assim alinhar. É assim que tem que pensar quando você é de um partido. O partido hoje se define alinhado à candidatura do Bacelar. Então, não tem que se discutir. Eu não posso, hoje, estar no Partido Liberal, o partido está encaminhando numa posição... E o senhor acha que ele é um bom nome para representar o partido? É um ótimo nome, claro que é. Todos os três que eu falei são ótimos nomes. Até porque não daria para ser diferente. Ainda tem o Eduardo Paz, né? Que vai ser o candidato de oposição. Que vai ser a oposição. Exatamente. Na verdade, esse candidato que vai ser definido no grupo do governador Cláudio Castro vai enfrentar Eduardo Paz. E vai ser uma luta bonita. Muito obrigado pela entrevista. Valeu, meu brother. Foi um prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 23h15, às 11h15 da noite. Obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de semana, um bom final de domingo, uma boa semana.